Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Giovana, Mariana, Sabrina, Paulo, Luan, Gabriel, Lisandra, Tainá, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Já estamos aí caminhando para o nosso finzinho do semestre, né? E falta agora realmente pouquíssimo tempo para a gente poder encerrar aqui o nosso ciclo letivo, né? Então vamos lá, o que temos? A gente tem aqui, deixa eu mostrar para vocês como ficou o nosso plano, tá? Agora, esse aqui é o plano final mesmo de aula, né? Agora a gente não tem aí muita margem mais para mexer, né? Porque já estamos aí na reta final mesmo. E ó, hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira. Saiu aí na semana passada, depois do nosso dia de aula, a gente teve a nossa versão final do calendário acadêmico, né? E essa versão já considerando os feriados, né? As realocações do feriado, então até aquelas mudanças que a gente passou aí ao longo desse semestre, um semestre bem atípico, né, de planejamento, replanejamento, né, até chegar a essa versão final. Então, eu vou mostrar para vocês, comentar um pouquinho o calendário, comentar um pouquinho aqui como ficou o plano de aula e falar das etapas finais, tá? O Fábio, Luiz, Carlos, Yuri, Newton, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem também. Então, ficou da seguinte maneira, tá? Na segunda-feira, tá? As disciplinas de segunda-feira, na verdade, vocês têm duas, né? Junto com as de sábado, e eu não lembrava que vocês tinham aula de sábado. Tinha por mim que não tinha no curso de vocês, cara, de segunda a sexta. Não sei de onde eu tirei isso. Mas, assim, junto com as de sábado, são os dias com menos dias letivos. Foram 17 dias, né, de 20, que seria o regular, tá? Primeiro, tranquilizar vocês em relação a isso, porque em termos de conteúdo, vamos tratar todo o conteúdo que a gente propôs lá atrás, né? Então, espero que tenha sido de alguma forma transparente, né? Talvez não tenha sido tanto, porque vocês perceberam que a gente usou até o finzinho da aula aí todos os dias, né? Começa às 8h50 e fica até o finzinho ali 10h30, né? Usando cada minutinho da aula para a gente conseguir cumprir, né? O planejamento direitinho e ainda desenvolver as nossas atividades, tá? Eu estou bem contente, apesar de ter essa porção de mudança no meio do caminho, né? Força a gente a se readaptar, mas estou bem contente com o resultado final, porque conseguimos tanto manter o planejamento inicial, com o menor número de aulas, né? E ainda assim ir desenvolvendo a cada aula um pedacinho do nosso projeto, né? Claro que vai faltar um momento ali de agrupar todos esses itens do projeto, né? E é isso que eu imagino que a gente vai conseguir fazer na nossa avaliação final, tá? Então, a avaliação final, eu imagino algo muito parecido com o que a gente fez lá atrás, na N1, né, que a N1, o P1 já foi aqui no formato remoto, então fomos aí a 4 mãos, né, na verdade, a mais de 4 mãos, né, a 4 pares de mãos, talvez, ou 5, dependendo do tamanho do grupo, né, nós, né, eu junto com o grupo também, e desenvolvendo aí a utilidade do projeto. Hoje a gente tem algumas coisas que estão um pouco dispersas, tem uma porção de conteúdo no bloco de notas dos grupos, né, dos canais aqui do Teams, que é cada um dos grupos. O que mais temos? Além disso, tem além dos blocos de notas, tem as informações no próprio chat, né, e algumas informações assim um pouquinho dispersas, né. Então, a gente precisa juntar tudo isso daí e colocar no nosso projeto, e essa vai ser a nossa atividade final, tá? Então, como temos 17 aulas, né, para poder finalizar, e hoje a gente está na aula 15, eu vou mostrar para vocês aqui a versão final do plano de aula, né, para a gente ver, né, tudo que vimos até agora, né, desde o começo do semestre, e como que a gente fecha, né, como que a gente dá um fechamento para tudo isso e uma cara do nosso projeto, né, de gestão de qualidade, tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, tá? A gente poder ver juntos aqui. Eu queria apresentar para vocês o resultado e como ficou, tá? Então, aqui é o nosso plano de aula, né? Então, começamos lá em fevereiro, tivemos 3 aulas em fevereiro, mais 3 aulas em março, tivemos uma aula em abril, né? Então, teve aqui o recesso, né? Um intervalo grande aqui, né? Entre março e abril. Aí, começamos aqui já o formato remoto, né? Aqui no dia 4 de maio, 11 de maio, 3 aulas em maio.
E vamos ter aqui 5 aulas em junho, né? O mês mais longo de aula, ainda bem. É aqui que a gente começou a trabalhar ali, depois da P1, tá vendo? Vimos o princípio e técnicas de teste, caixa branca, caixa preta, teste de interface e interação, teste de usabilidade, TDD na semana passada com JUnit e NUnit, e agora vamos falar um pouquinho de processo de teste. Gente, isso daqui, ó, isso aqui é uma maravilha, tá? Diria que a gente conseguiu cobrir aí da parte de qualidade de software os aspectos mais pragmáticos, assim, com mais aplicação imediata, né, e fechando aqui com a parte de processo. Ficou muito boa essa parte aqui, final, tá? E é lógico, né, não é um autoelogio, isso aqui é um parabéns para todos nós, tá? Porque foi possível fazer isso porque vocês aceitaram a proposta e vieram juntos também, tá? Porque eu tinha imaginado, mas lógico, né, depende muito do perfil da turma, se o pessoal está disposto ou não, mas em cada uma das aulas aqui, o pessoal firme, né? A gente interagiu bastante, trocou bastante ideia, pesquisou muito a respeito, tá? Então, eu gostei bastante aí da participação da turma, tá? E aí, hoje a gente vai ver a parte de processos, né? E como que os processos se relacionam com o teste, como é que a gente faz para encaixar uma coisa na outra aqui e fazer sentido, né? O teste de software, né? Aí a validação da qualidade dentro do processo de desenvolvimento. A gente vai meio que fazer aqui trocar umas figurinhas aí com a disciplina da professora Rosângela, né, de gestão de projetos também, e aí trocar umas ideias, como que as coisas se relacionam, como que a gente encaixa uma coisa na outra, tendo em vista que não são tópicos totalmente separados, como a maioria das teorias e abordagens em tecnologia, né? A gente divide em disciplinas para poder estudar, mas os tópicos se relacionam. Então, eu quero mostrar aqui a minha participação, como que essa disciplina contribui também para o aprendizado de outras técnicas, outros métodos que vocês já estão estudando com a professora da disciplina. Bem legal, tá? E aí, a gente fica com a aula 16 e 17, que são as aulas finais, né? Dia 6 de julho e dia 13 de julho, e aí finaliza, tá? 13 de julho é a última semana de aula, a aula termina no dia 18. Aí acaba esse semestre. No calendário acadêmico agora já saiu a data de reingresso, né? Então, o início das aulas vai ser dia 17 de agosto. Vamos conseguir ter um mês aí. Desculpa, gente, troquei rápido aqui, ó, tá? Mas esse calendário aqui, acho que em breve vai ser divulgado aí para vocês também, tá? No dia 17 de agosto, né? O retorno do semestre letivo. Desculpa. Então, como a gente vai aqui de 18 de julho a 17 de agosto, vamos ter um mêsinho para poder nos readequar, tá? E voltaremos, ao que tudo indica, no formato remoto, né? Então, semestre, aí fica a dúvida, né? O segundo semestre será no formato remoto? É difícil afirmar agora, a essa altura que a gente está, porque vocês estão também acompanhando aí pelas notícias, né? Cada dia a gente tem alguma nova interpretação, um novo dado. Hoje, a nossa região aqui, a região metropolitana de São Paulo, estamos aguardando a sexta-feira, né, para ter a perspectiva de retomada de alguns setores, e na área de educação, tem aí aquele plano geral que foi apresentado na semana passada de retorno gradual às atividades presenciais, né, com percentuais de alunos. Aí, assim, sei que surge uma porção de dúvida, qual que é o percentual? Eu estou nesse percentual, né? Para vocês terem uma ideia, a gente também não sabe se estamos, né? Então, não sabemos ainda, isso não foi ainda fechado, está sendo discutido, né? O que a gente tem hoje é que a gente volta, assim, 17 de agosto, para as aulas remotas, e aí existe um plano geral, né, de retomada gradual. Esse plano geral de retomada gradual precisa aí ter o detalhamento do Centro Paula Souza, que sabem, administra as FATECs, e aí depois o específico para a nossa unidade, São Bernardo, e para o nosso curso de Informática para Negócios. Tá? E aí sim dá para saberemos exatamente como vai ficar cada um dos nossos dias e tudo mais, tá? Não tem muito como falar muito mais além disso, né? Porque sem ter informação, qualquer coisa que a gente fale aqui é achismo, né? Especulação, né? O que cada um imagina que será, né? Mas de oficial, né? Por enquanto temos só essas informações, tá? Então nessas 3 semanas finais que eu quero fazer hoje, discutir os processos, né? Com vocês e aí aglutinar essas coisas de teste junto à parte de gestão de projeto.
E na semana que vem, a gente vai fazer a nossa N2, que vai ser a parte do projeto, né, aglutinar o nosso projeto. E na semana do dia 13, né, que é, na verdade, o dia 13 de julho, a gente vai fazer a nossa N3, tá? Como normalmente eu faço? Então, assim, as avaliações, né? Vocês já sabem, formato, já estão no final do curso, formandos, né? Então, como qualquer outra disciplina, a gente tem ali 3 notas, descarta a menor, mantém a média das 2 maiores, né? Tem unidades e tem cursos que o pessoal opta, né? Teve até o pessoal fala, não, a gente aqui só faz a avaliação, né, a terceira avaliação, se precisar mesmo e tal, né? Tem unidades que o pessoal, todo mundo faz, né? Isso varia também de curso para curso, enfim. No fundo, é um dia letivo, né? Uma avaliação, a avaliação é para todos. O que eu acho, eu entendo, né? A minha visão, tá? Eu sempre compartilho com o pessoal e eu coloco para vocês minha visão e aí vocês têm a possibilidade também de pensar, com base nas informações, o que fazer, né? Mas faremos a semana que vem a avaliação juntando o projeto, fechando o projeto de teste, em cima do conteúdo que a gente tem desenvolvido, né? E vai ter ali uma parte do projeto, a gente vai entregar um documento que vai ser o plano de teste. Como eu falei para vocês lá atrás, né? A gente tinha aí algumas ideias, né, para o nosso curso, tá? De qualidade. Algumas coisas a gente conseguiu, outras a gente teve que adaptar, tá? Dentre as coisas que a gente teve que adaptar é o conteúdo do projeto, né? A ideia, quando iniciamos lá atrás, né, era fazer o projeto e fazer a execução, por mais que a execução do teste fosse simples, tá? Com a necessidade de reduzir um pouquinho a carga horária, né, não deu para trazer para dentro da disciplina a execução do teste, tá bom? Não deu para trazer para cá. Então, o que eu imaginei? Provavelmente eu devo dividir esse projeto aí em 2 partes, entre a N2 e a N3, sendo que na N2 a gente vai fechar toda a parte do plano do projeto, e na N3 a gente vai fazer a execução de algum teste do plano, tá bom? É uma forma que eu identifiquei da gente conseguir otimizar aí as avaliações, né? E usar ainda como um período também de aprendizado e avaliação contínua. Então, a gente, na verdade, a gente já faz a entrega do projeto e já tem o feedback ali na hora, tá? Então, é isso que eu tinha imaginado para a gente poder fazer, tá? De repente, sei lá, a parte do planejamento me identifico mais, eu me identifico mais com a parte da execução. Como eu falei, vocês têm 3 notas, vai descartar a menor delas, né? Então, se você, de repente, a parte de execução não foi tão boa, né? Fica só com a N1 e com a parte do planejamento. Ou, de repente, a parte do planejamento não foi tão boa, fica só com a N1 e com a parte da execução, tá? Ou, de repente, na N1 não foi tão bem, pode ser também, fica com a parte do planejamento e a parte da execução, tá? Então, tem aí as possibilidades também, dá para atender os usuários públicos, tá? Lembrando que essa atividade, ela é em grupo, né? Então, é a parte, o componente da avaliação que é coletiva, né? Então, é uma nota para o grupo, tá? E eu tenho feito, né? Eu fiz com vocês, eu creio que eu tenha feito também, eu fiz com todas as turmas que eu leciono, né? Um componente individual, né? Então, um questionário individual sobre a temática do curso. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho lá de planejamento de teste, né? Aquela parte inicial da visão geral, né? Teste de qualidade, modelos, princípios e tal, mas vamos pegar mais essa segunda parte aqui, né? De técnicas de teste, software caixa branca, caixa preta, teste de interface, interação, usabilidade, né? TDD e a parte de processos que a gente está vendo hoje. Mas é no nível do questionário que a gente fez na P1. Então, um questionário simples, questões alternativas, né, baseado em tudo que a gente estudou, para ter um componente individual na avaliação, né, para não ficar também só o componente em grupo, né, para ter uma avaliação mais direcionada também, tá? E aí faria isso na N2 e na N3. Então, na N2 vai ser a parte de planejamento do projeto, mais um testezinho individual, e na N3 vai ser a parte de execução dos testes, mais um testezinho individual,
tá? Então, assim, aí você fecha as notas aí de N2 e N3. Então, deixa eu só ver que deu uma bugada aqui no meu Teams, né? Então, Giovana, assim, como eu coloco, assim, a questão da, não só para todos, né? E não esquenta, não, assim, porque tem uma questão de forma de trabalho, né, que isso varia muito de professor a professor e tal. Então, assim, vou falar coisas que eu já ouvi nas várias FATECs aí, várias disciplinas e tal. Tem unidades que dizem assim, não, a avaliação, as 3 avaliações são obrigatórias, né? E tem unidade que fala assim, não, a terceira avaliação é opcional. E tem unidade que fala assim, não, a terceira avaliação ninguém faz, só faz se precisa de nota, né? Como eu entendo isso, né? No fundo, a regra é a mesma, né? A regra é sempre, você tem 3 avaliações, vai descartar a menor, né? Aí é sempre opcional, tá? Eu não me incomodo, né? E às vezes o pessoal até, que me conhece há mais tempo, é porque nessa unidade eu leciono só uma disciplina. Tem algumas que eu leciono em vários semestres, né? O pessoal que já conhece, tem uns que já avisam, fala assim, professor, eu tô bem lá, N1 e N2, beleza, não vou fazer N3. Gente, tranquilo, né? Não tem, não tem nenhum tipo de perseguição, tá? Fala assim, não vou fazer tal. Falo, não, beleza. Ou às vezes fala assim, não vou fazer N2, vou fazer N3, tá? Tudo bem também, né? Ou perdi N1, posso fazer só N2, N3, tranquilo. Né? Você faz, você tem as 3 avaliações, descarta a menor nota, né? Aí isso é o que vale para todos os que estão no regimento da FATEC, né? Agora, aí é opinião minha, e é só opinião, tá? Que esquece o Leandro professor, porque eu vou avaliar com os critérios, mas o que eu acho, né? Como são 3 avaliações, né? Faz as 3, né? Descarta a menor nota, né? Porque, eventualmente, você pode ir melhor na N3 do que na N2, até porque, né, uma em sequência da outra, e você já passou por uma, né? Mas tem colégios que optam por não fazer, né? Eu não quero fazer a N3, já estou com nota. Sim, eu vou colocar a nota da N2, né? Antes do dia da 3, né? Pra vocês saberem, né, também, né? Pra vocês saberem qual que é a nota de vocês, tá? Senão não faz sentido. Tá, então, como a gente está fazendo o projeto aula-aula, e no fundo ele já está mais ou menos avaliado, né? O que a gente vai fazer semana que vem é fechar num documento e um entregável, para não ficar essa coisa solta. Porque hoje o nosso projeto está disperso, né? Se a gente quiser pegar o projeto de um grupo, ele está uma parte no bloco de notas, uma parte nas tarefas e outra parte lá no chat, né? Não tem um projeto de teste. Então, eu vou disponibilizar para vocês um template, um modelo, né? E a gente vai construir um modelo, né? Pode ser parte da avaliação construir esse modelo também, né? Semana que vem eu explico direitinho como que as alternativas de se fazer isso. E aí a gente vai construir um plano de teste dentro de um documento e fala assim, esse aqui é um entregável, né? Um projeto de teste, né? E aí entrega e faz o teste escrito, né? Na P3 a gente vai pegar esse projeto de teste, vai pegar algum teste dele ali e vai executar, né? Eu digo isso até, vou dar exemplo da própria turma, né? Pra vocês verem como é muito uma questão bem pessoal mesmo, tá? E eu não gosto de fechar por isso, porque entendo que é uma liberdade que você, como docente, tem para poder escolher, né? Mas eu também entendo que isso é uma interpretação minha, que tem outros colegas que têm uma interpretação um pouco diferente, né? No sentido de determinar que é necessário, ou de fazer só se pedir, né? Entendo, tá? Tá dentro tá dentro do que a regra permite se fazer, tá? Mas pegando o exemplo da própria turma, tem grupo dessa turma que já está executando os testes já faz um tempo, né? Foi executando, foi pegando, foi executando, guardando evidência e tal, já está executado, né? Então, no fundo, a N3 para esse grupo, por exemplo, né, vai ser só pegar o plano que já fez a N2 e colocar a execução na N3. Então, assim, né, seria até injusto, né, com os colegas que já foram executando, se não tiver a possibilidade de fazer isso, né, e ter aí a nota reconhecida, o reconhecimento através da avaliação também, né, e ter uma nota por isso, tá? Então, essa é a ideia. Então, para pegar um exemplo aqui da turma, tá? Mas, gente, sintam-se à vontade, tá? Se quiser
não é direcionada, né? O colega que perguntou é para todos, né? Porque cada um pode ter a sua liberdade aí também. Fala assim, eu vou divulgar a nota, pretendo divulgar depois da aula, né? Talvez, não sei se consigo no mesmo dia, mas no dia seguinte, rápido, né? Com tempo suficiente para você se preparar para a próxima. E aí você tem a liberdade de, legal, estou aprovado, já estou com a minha N1 e N2 aqui, né? Não tenho problema de presença, nada, tranquilo. Opto por não fazer N3, tá liberado, tá? Que de qualquer forma, né, vai descartar a menor, né? E tem muito daquilo, né, também, né? Fala assim, mas puxa, fiquei na N2, eu fiquei com 9, né? Na N1 eu fiquei com 6, né? Puxa, o projeto tá bom, acho que eu consigo aumentar um pouquinho a nota, né? Também, tá? Isso é comum, tá, gente? Eu falo isso, o pessoal fala assim, ninguém vai falar, não, como? Sim, tem gente que faz, normal. Também está dentro do conjunto de possibilidades, é válido, tá bom? Mas, tendo dúvida, pessoal, pode perguntar, tá? Não se acanhe, não, porque é mais importante a gente ter clareza agora, né, do combinado, né, que a gente vai fechar o semestre, né, fechar as notas e tal, e depois acabou, né, essa disciplina acabou. Aí só partir aí para o 6º semestre e a graduação, né, o diploma. Tá, então, é importante que vocês tenham bastante clareza no processo, tá? Não ter dúvidas lá na frente, né, do que está sendo feito. Tudo bem, pessoal? Tá? Se não quiser perguntar depois também, não tem problema, não se acanhe. Estamos aqui para isso, faz parte do conjunto de atribuições. Beleza, então deixa eu fazer o seguinte. Vamos agora ver a nossa parte final, né? Essa parte final do curso é justamente para discutir a questão de processo. Discutir processo de teste é meio complicado se a gente não discutir processo de desenvolvimento. Por outro lado, o processo de desenvolvimento é uma coisa que vocês já têm no curso, né? Vocês têm engenharia de software, vocês têm gestão de projetos, então não é meu objetivo explicar nem a minha competência também no curso, né? Porque isso já foi algo que foi estudado com muita competência ali sim pelos professores das disciplinas, tá? Mas como eu falei, é capaz que eu comente uma coisa ou outra que você fala, pô, mas isso aí já, assim, já vi, já estudei, tá? Então é normal que haja alguma inter-relação aí entre as outras disciplinas, é isso que eu quero buscar mesmo, para que vocês vejam como que as coisas se relacionam. Um foco bastante legal na questão do teste, né? Por quê? Semana passada a gente estava discutindo o TDD, né? E aí falamos aí do teste unitário, né? Vimos lá o JUnit e o NUnit, né? Então vimos que se você implementa testes unitários dentro do seu código-fonte, né? Você faz isso aí em larga escala, você vai implementando, você consegue ter testes unitários implementados, você consegue ter testes de integração, você consegue ter testes funcionais, você consegue ter testes de regressão. Então, são testes que são em fases diferentes do teste do desenvolvimento de software, né? E tudo bem em relação a isso, né? Porque, no fundo, o teste ele pode se acoplar ao processo de desenvolvimento de várias formas diferentes, né? E agora a gente quer discutir um pouquinho essas várias formas que a gente pode acoplar o teste lá dentro. Por quê? Dentro do TDD, por exemplo, a ideia é que você vá fazendo testes primeiro, né? A premissa do TDD é testar primeiro, né? Então, test first, né? Então, TDD, né? Lógico, a sigla não significa isso, a sigla significa Test Driven Development. E a premissa é testar primeiro, tá? Mas por que a gente testa primeiro? Porque além de ser uma técnica de teste, ele é uma técnica de projeto de software também, de arquitetura, né? Você vai construindo, você tem uma arquitetura, a ideia é que você tem uma arquitetura evolutiva, você vai criando classes de teste primeiro, e depois as classes que vão atender àquela proposição de negócio, né? Então, olha que interessante a abordagem do TDD. Se você quer fazer, por exemplo, um relatório de vendas por período, você primeiro faz uma classe que vai testar o resultado do relatório de vendas por período, tá? Então, é como se você tivesse uma classe que esperasse receber uma tabela, né? E essa tabela tem
quantidade de vendas, né, o código do item que foi vendido, a data inicial e a data final. E ele espera receber uma quantidade, sei lá, 10 linhas por página, por exemplo. Tá? Então, você faz uma classe que vai validar isso. Né? Agora, você tira a parte da interface gráfica com o usuário, né, porque não está normalmente no escopo das classes de teste, testar mecanicamente a interface com o usuário. Vocês lembram por quê? A interface com o usuário é aquela questão da usabilidade, lembra? A gente falou na aula de teste de interface, usabilidade. Normalmente, validar usabilidade, a gente usa um outro teste que é bem mais subjetivo. Então, quando a gente faz nossas classes de teste, a gente testa tudo menos a interface, tela com o usuário, tá? Mecanicamente, quando a gente está fazendo teste automatizado. Aí dá para fazer alguns testes que usam a interface com ferramentas automatizadas, mas é uma abordagem um pouquinho diferente do TDD. Tá? Então, pensando no TDD, você vai fazendo classes de teste, por exemplo, para exercitar o resultado de uma tabela de vendas por período. E você faz primeiro essa classe, sem ter antes a classe de vendas, e sem ter antes a classe de produtos, sem ter antes a classe de clientes. Você faz a classe de teste primeiro. Parece uma ideia absurda, tá? Mas a ideia é que você está orientando o seu desenvolvimento para o teste, daí é a sua origem do nome, tá? Então, à medida que você vai criando as suas classes de teste, você vai criando classes de negócio que vão atender. Então, seu relatório de vendas por período, vou ter que criar uma classe venda, vou ter que criar uma classe cliente, vou ter que criar uma classe produto, né? Vou ter que fazer essas classes interagirem, criar uma relação entre elas, né? E aí sim, vou ter em algum momento como recuperar esse conjunto de informações e jogar aqui uma tabela que é a vendas por período. Tá? Essa é a abordagem do TDD. E aí o seu processo de construir um software de arquitetura, né, e a própria gestão do desenvolvimento, ele fica todo voltado para aquilo que vai ser executado no final das contas, né? Ou seja, aquilo que é testável do ponto de vista muito provavelmente funcional, tá? Então, desenvolver orientado a teste funciona assim, né? Dentro desse processo de desenvolvimento, eu não sei se vocês conseguiram perceber, eu espero que tenha conseguido passar a imagem para vocês, do seguinte, dentro desse processo de desenvolvimento, o teste, ele está em todas as etapas. Ele está na unidade, ele está na integração, ele está na funcionalidade e ele está no sistema, né? Então, é um tipo de teste que ele está agregado em todas as etapas do desenvolvimento, tá? Tudo que eu faço, né, em termos de desenvolvimento da minha aplicação, tem um teste junto, tá? Não faz sentido, dá para entender aqui, usar o TDD para uma aplicação já construída, certo? Porque a gente usa o TDD, né, testar antes de quê? Antes de desenvolver. Então, se a aplicação está desenvolvida, aí não dá para fazer o TDD. Dá para fazer teste unitário, teste de integração, sim, mas não desenvolvimento orientado por testes. A ideia que eu estou vendendo para vocês agora, né, vendendo no bom sentido, tá? Isso é teorias que existem, essa eu não estou criando agora, né? Mas a ideia que eu estou vendendo aqui é a seguinte, você tem, dependendo da forma como você desenvolve software, como você faz a gestão do seu projeto, como encaixar o teste e a qualidade, né, por conseguinte, em aspectos diferentes do seu desenvolvimento, tá? Então, por isso que é difícil de você falar em processo de teste sem falar do processo de desenvolvimento do sistema, tá bom? Então, essa é a ideia aí onde as coisas se relacionam, tá? Conseguiram perceber isso, gente? Facilita muito a ideia de validação de qualidade. Porque você começa a excluir um monte de possibilidade que, apesar de ser válido na teoria, não é viável na prática. Como, por exemplo, o TDD para um software já construído, né? Em tese, né, sem olhar para um sistema específico, sem olhar para um contexto, a gente fala assim, o TDD tem teste em todas as etapas, mas dá para fazer teste em todas as etapas dentro de qualquer aplicação, né? Sim, né? Mas não dá para usar o conceito de testar primeiro em uma aplicação que já está pronta, por exemplo, tá? Então, algumas combinações, como eu tenho falado para vocês, dentro daquela abstração de níveis, tipos e técnicas, elas são virtualmente possíveis, né? Mas são praticamente impossíveis, tá? Então, dentro da abstração, você fala assim, posso pegar essa combinação? Parece que sim, né? Mas quando você traz para o caso real, não dá para se fazer, tá? O exemplo mais trivial é aquele que a gente tem discutido há um mês, né? Que é o teste de caixa branca quando você não tem acesso à estrutura interna, né?
parece que faz muito sentido você fazer um teste de caixa branca olhando para funcionalidades. E é possível de se fazer e dá para fazer. Mas não dá para fazer se você não tem acesso ao código da aplicação. Tá? Então, guardem essa mensagem, porque isso vai poupar alguns passos mais adiante, não agora, nessa disciplina, talvez, né? Talvez quando a gente for fazer o nosso plano de teste, fechar o nosso plano de teste semana que vem, ou quando for executar, né? Mas isso vai estar bem fresco, a gente está discutindo agora. Só que quando você pegar um projeto real para poder validar a qualidade, ou for interagir com o fornecedor e precisar fazer a teste de qualidade, né? Muitas vezes é assim, né? Você é responsável pela TI, pela tecnologia, né? Então, bom, adquirimos essa solução aqui, preciso que você valide aí para mim tudo que está aí dentro, né? E aí o ideal é a gente lembrar dessas técnicas todas que a gente discutiu, né? Talvez você tenha até apoio de alguém mais técnico para te ajudar, né? Ou até da própria empresa, às vezes, dependendo do contrato, a própria empresa pode te ajudar a executar os testes que você especificou, né? Então, é legal porque vai te poupar alguns passos, pensar nas possibilidades antes, né? De sair executando os testes e descobrir que seguiu por uma linha que não tinha nada para dar certo, porque ela era, como eu disse, né, na prática não era viável, tá? Então, eu vou relacionar essas coisas agora, tá? Com vocês aqui, vamos discutir, trocar umas ideias, para, de certa forma, conseguir ter essa visão aí na prática, tá? Por que métodos ágeis? Bom, aí é uma questão mais de vocação, tá? Eu acabo trabalhando bastante com métodos ágeis, né? Mas não é exclusividade desse tipo de framework para se pensar em teste. Mas eu quero discutir algumas ideias com vocês, tentar passar uma linha do tempo e mostrar como que a questão da qualidade, né, foi evoluindo ou foi passando aí por essas várias etapas até a gente chegar aqui em 2020, tudo bem? Tá? A nossa origem aqui, se a gente pegar ali comecinho dos anos 2000, final da década de 90, início dos anos 2000, né, a explosão e a bolha das .com ali, teve um efeito colateral na indústria de desenvolvimento de software, que é o conjunto excessivo de normas e padrões para se desenvolver sistemas, tá? Eu coloco aqui para vocês o corpo de conhecimento aí da engenharia de software, para vocês terem uma noção do tamanho da coisa, né? A que ponto que a coisa chegou, né? Assim, tratando o desenvolvimento de software, né, de maneira análoga a outras engenharias também, tá? Então, esse o nível que a gente tem chegado, tá bom? A boa notícia, talvez, é que isso foi, assim, muito, muito forte, né, ali no começo nos anos 2000, né, começo do século XXI, mas hoje a coisa é um pouquinho mais ponderada, tá? No sentido de olhar para o conjunto de possibilidades e aí ver o que é mais possível de ser aplicado, tá? Se a gente pensar, então, nesse corpo de conhecimento aqui, ó, da engenharia de software, como conjunto de elementos, a gente tem lá, né, a questão dos métodos e ferramentas da engenharia de software. Então, vocês viram algumas, né? Quando a gente fala lá de modelagem de sistemas, né? Fala de modelagem UML, vocês devem ter visto, né? Modelagem de banco de dados, tá? Então, existe uma porção de ferramentas, né, para engenharia de software, aí, muitas ferramentas mesmo, tá? Questão de processo, né? Então, eu falo, por exemplo, de métodos ágeis, tem métodos mais tradicionais, tá? Então, tem todo o conjunto de conhecimento relativos a processos de desenvolvimento, né? Ou formas de se desenvolver uma aplicação. Tem toda uma questão relativa à manutenção e evolução de software, né? Então, como manter aplicações, né? Questão de custo de manutenção também. A questão de gerenciamento, né? Então, gerenciamento de projetos de desenvolvimento, tá? Então, a gestão de projetos é uma coisa que fala forte aí na tecnologia da informação, né? Trabalha-se muito por projetos em tecnologia da informação, algo que não é, talvez, a realidade de toda a área, né? Ou de toda a indústria, né? Não é toda a indústria que trabalha forte, assim, com a questão de projetos, mas em tecnologia, sim, trabalha-se muito pesado e tem todo um conjunto de conhecimento
e diferentes formas de se gerir projetos de desenvolvimento, tá? A questão de gerência de configuração, então, plataformas, ambientes, alta plataforma, baixa plataforma, ferramentas de desenvolvimento, linguagens de desenvolvimento, tá? Olha quanta coisa tem, tá? Então, para cada um desses aspectos que você vai olhando, né, tem uma porção de elementos, tá? Mesma coisa, se eu continuar rodando aqui, falar do teste, né, poxa, estamos aqui, né, há um semestre aí falando de teste, níveis, tipos, técnicas de software. Se eu for falar de construção, for falar de programação, né, algoritmos, linguagens, versões de linguagens, puxa vida, é um mundo, tá? Arquitetura de software é a mesma coisa, gestão de requisitos, tem um monte de coisa assim, de requisitos de negócio, requisitos de sistemas, requisitos funcionais, não funcionais. A gente comentou um pouquinho, só um pouquinho lá atrás, mas assim, gente, é um tópico que a gente viu, tá? Tem toda uma disciplina aqui, né? E a questão de qualidade também, que é talvez a nossa temática principal. Então, olha o tamanho, né? Cada bolinha dessa daqui, a gente tem mais um conjunto enorme de disciplinas. Dependendo do curso, para vocês terem uma ideia, assim, só para dimensão, né, do tamanho da coisa, dependendo do curso, gente, eu estou numa outra unidade que tem um curso, talvez o mais, um dos mais tradicionais da FATEC, que acho que a gente tem, São Bernardo, não tem. Não tem, porque tem outras unidades próximas, que é o de análise e desenvolvimento de sistemas, né? Então, análise e desenvolvimento de sistemas, você tem engenharia de software 1, 2, 3, acho que tem um laboratório de engenharia de software, e chegou a ter, em algum momento, um pouco mais também, tá? Isso falando só da engenharia de software, né? Então, você tem pelo menos quatro disciplinas, né? Para falar só da engenharia de software, né? E vocês viram ali o volume de caixinhas que tem ali, ou seja, nas quatro a gente não fala em tudo aquilo ali. Bom, então, se eu não tiver aquelas quatro disciplinas, então eu não consigo, né? Não, nada a ver, gente. É o que acontece, e o que acontece de verdade, a gente acaba consolidando alguns conteúdos, né? E passando de uma maneira não tão extensa, né? Como eu falei para vocês no comecinho do curso, a nossa disciplina é de 40 horas, né? Tem qualidade de software que é de 80 horas, né? Então, significa que o pessoal vê mais conteúdo? Não, conteúdo é o mesmo, a diferença é que a gente vê de uma maneira mais espaçada, talvez o projeto é um pouco maior, né, é um pouco mais extenso, né, a gente fica mais tempo em cada uma das técnicas, né, então, por exemplo, usabilidade, a gente viu uma aula, né, talvez a gente veria em 2, 3, até a proposta que eu tinha colocado, né, então, depende, varia muito, tá, mas a ideia não é questionar a variedade ou não, mas mostrar que o tamanho da coisa que a gente fala de corpo de conhecimento da engenharia de software, tá? E aí você pensa, né? Puxa vida, eu preciso conversar, e disso que a gente está falando hoje, quando a gente fala de processo de teste, a gente está falando o seguinte, eu preciso fazer isso daqui, qualidade de software, e isso daqui, teste de software, conversar com todo esse resto, tá? É disso que a gente está falando agora, a gente fala processo de teste, tá? Por quê? O corpo de conhecimento está aqui separado em elipses, né? Mas quando você vai trabalhar com informática, né, a demanda não chega separadinha, né? A demanda é uma só, né? A demanda um sistema para você customizar, um sistema para você implementar, um sistema para você testar, né? Enfim. E muitas vezes a demanda não chega nem em forma de sistema, né? Principalmente no caso do perfil de informática para negócios. A demanda chega muito provavelmente com uma demanda de negócio, né? Preciso atender mais rápido o meu cliente, preciso dar uma resposta mais objetiva, eu preciso de um mecanismo que ele possa visualizar melhor os meus produtos. E claro, como trabalhadores de tecnologia, a gente sempre considera as proposições que envolvem tecnologia, mas não só elas, porque eventualmente, e o perfil do curso te permite isso, né? Tem disciplinas que não são específicas ou voltadas unicamente para a tecnologia, né? Mas muito há a possibilidade de que a informática para negócios envolva talvez uma revisão de processo e que não culmine na implantação de uma nova ferramenta tecnológica, ou que você opte por, ao invés de implementar uma nova ferramenta tecnológica, a partir de uma validação de qualidade de teste que você fez, você, ao invés de implementar uma nova ferramenta, você decida por customizar uma já existente ou adaptar uma que já está na casa, colocando um recurso novo, tá? Sempre tentando balancear aquelas diretrizes ali das demandas de negócio.
Tudo bem? Então, com isso que a gente está conversando, tá, gente? Né? Lógico, é a minha contribuição aqui em cima da questão tecnológica e como que a gente faz aí teste conversar, tá? E tem várias formas, tá, gente? Se eu disser para vocês que não tem um único modelo, né, é a mais pura verdade, tá? Essa origem aqui, falei para vocês, né, teve início ali, final da década de 90, início dos anos 2000, muito relacionado à questão das .com, né, a bolha da internet, e aí a ideia é que, assim, tendo processos bem estruturados, robustos e documentados, necessariamente eu vou ter uma maior qualidade e um menor custo. Do pressuposto que você, tendo um processo bem detalhado, bem estruturado, a consequência natural é que seu produto seja igualmente de boa qualidade. Isso depende, né? Hoje, ferramentas de tecnologia, enquanto produtos do conhecimento, né, a gente sabe que a eficiência do produto, da nossa ferramenta que a gente desenvolve, não está só efetivamente na questão da qualidade do processo, né? É lógico, faz sentido olhar a qualidade dentro do processo, né? Ou como que a questão da qualidade se relaciona com o processo? Sim, né? Agora, não é uma questão inquestionável, né? No sentido de, olha, né, tenha um processo de extrema qualidade que o seu produto vai ser igualmente robusto e de qualidade, tá? Isso já é algo que é questionável, né, tendo em vista que a gente está falando de um produto aí criado a partir do conhecimento, tá? Então, é uma visão um pouquinho diferente, né, de outras áreas mais tecnicistas do que a informática. E aí, vamos então dar uma olhada o que dá para fazer com um teste de software em cada um dos paradigmas aí que existem para se desenvolver software, né? Os paradigmas para se desenvolver software não se limitam a isso. A gente comentou isso aqui um pouquinho lá no começo do curso, primeiras aulas, e aí faz todo sentido a gente retomar agora no final do curso para dar um fechamento, né? A gente tem formas diferentes de fazer software, então tem formas diferentes de testar software. Vamos dar uma olhada como funciona o teste de software aqui, no ciclo de vida clássico. Vamos dar uma olhada para ver como funciona o teste de software aqui, na prototipação. Vamos dar uma olhada para ver como funciona o teste de software e a qualidade aqui, no espiral. E vamos dar uma olhada para ver como funciona o teste de software e a qualidade nos métodos ágeis. Eu coloquei nessa sequência para vocês, porque a sequência aqui é normalmente estudada, mas eu quero deixar uma coisa bem clara, né? E aí contrariando algumas linhas de pensamento, porque dentro da indústria de desenvolvimento, mercado de trabalho, isso aqui é mais ou menos a forma com que o mercado foi absorvendo essas abordagens, de cima para baixo, tá? Porém, essas abordagens aqui, elas não foram criadas necessariamente nessa ordem, tá? Então, vou fazer uma breve reflexão, vamos fazer uma breve reflexão juntos. Se você olhar para esses 4 tópicos, né, e pedir para apontar, aponta qual que é a técnica mais moderna, né? Por indução, a gente tende a apontar a última. A gente tende a dizer, é a última, né? São os métodos ágeis, tá? Mas aí, gente, né? Se a gente busca na literatura, as referências que a gente tem mais tradicionais dos métodos ágeis datam da década de 80, dentro das indústrias de desenvolvimento automobilísticas no Japão. Não só automobilísticas, mas a indústria japonesa que foi sendo construída aí a partir do pós-guerra, né? E o método, talvez o método ágil, então, o método ágil talvez de mais relevância aí, ou um dos mais relevantes, né, que é tido hoje em dia, que é o Scrum ou Scrum, é um artigo de 80, agora não lembro se é 86, mas enfim, né, da Harvard Business Review, né? Então, lá ele já cunhava esse termo, que depois foi sendo incorporado para a indústria de desenvolvimento de sistemas, né, de sistemas de computação, e demorou um tempinho para chegar um pouco mais no Brasil, mas está aí já hoje como uma metodologia mais tida como moderna, mas ela já tem os seus 40 anos, né? Então, assim, apesar de certa forma, ser uma coqueluche aí do mercado, uma coisa que o pessoal do mercado de
esse trabalho, eu acho legal, que é bom ter no currículo, né, que às vezes é argumento de venda para algumas empresas, né, no fundo, né, quando a gente olha, buscar suas origens, já existe há algum tempo, tá? Então, a questão de se estudar também nessa ordem é mais uma questão didática, né, do que teórica, tudo bem? Mas eu quero comentar um pouquinho cada uma delas com vocês e falar um pouquinho também, né, de como o teste se encaixa em cada um desses casos, né? O ciclo de desenvolvimento clássico ou cascata é esse modelo sequencial onde você parte para a etapa seguinte se você concluir a etapa anterior. Dentro desse contexto, a gente não partiria, por exemplo, para poder projetar um sistema se a gente não concluísse ali antes a etapa de análise de sistema. Eu concluo a etapa de análise de sistemas, né, faço uma nova onda aqui para a etapa de projeto, e aí da etapa de projeto faço uma nova onda para o processo de codificação, e aí sim eu cheguei aqui no nosso objeto de estudo, que é o teste, né? Então, dentro desse paradigma, a ideia é que você passa, né, pelas ondas anteriores ali, para conseguir chegar na onda que você precisa, na questão do teste, por exemplo, tá? Esse paradigma, ele é bastante bem sucedido na indústria de desenvolvimento, tem ainda bastante aplicação, mas vem sendo colocado, assim, em xeque, como uma abordagem absoluta. E aí, né, vale aqui o parênteses, como qualquer outra coisa em sistema de informação e informática, né? Não existe, né, uma única ferramenta que atenda a todos os propósitos, por isso que a gente tem várias, né? Então, de fato, é estranho a gente pensar que existiria uma única forma de se desenvolver software e de se testar software, sendo que existem outras formas de se fazer, né? E aí, como eu já adiantei para vocês no meu spoiler, né, não é nem porque a outra não existia antes, ela já existia, ela só não era usada, né? Não na larga escala que é usada hoje. Então, qual que é a mensagem aqui, né, quando a gente olha para o ciclo de desenvolvimento cascata, né? Existe uma abordagem de teste, onde você vai testar uma vez que as etapas anteriores todas estiverem concluídas. Então, já fiz a minha especificação, já fiz a minha implementação, né, montei o meu projeto, bacana, minha arquitetura, implementei, legal, agora sim eu vou para a etapa de teste, né? Essa era a abordagem dentro desse ciclo de desenvolvimento que, por longos anos, né, era o paradigma, talvez, se não o único, mas com certeza o mais proeminente na indústria de desenvolvimento, e assim, inquestionável, né? Como eu falei para vocês, a gente às vezes se engana, né? Fala, não, é falta de alternativa, mas no fundo a gente sabe que não, porque existiam abordagens contemporâneas a ela, né? Inclusive abordagens que hoje são tidas como modernas, mas é uma questão de amadurecimento do mercado, de ferramentas que você tem disponível, do conhecimento, né, do conjunto de profissionais na atuação desses métodos, tá? Não dá para tirar a culpa nossa dos profissionais, tá? Porque todos que estavam também ali, né, trabalhando, né, exercendo profissionalmente ali seu direito profissional, mas de certa forma, né, adotamos esses métodos como se fosse a única alternativa, né? E dentro dessa proposta eu precisava ter tudo concluído antes para começar a testar, né? Dentro dessa proposta, por exemplo, técnicas como aquela que eu coloquei para vocês do TDD, gente, não tem não se conversam, tá? São abordagens que não se conversam, né? Porque eu estou falando em implementar primeiro as coisas e testar depois. Se a técnica chama, se o mantra da técnica é test first, né? Testar primeiro, né? Já dá para ver que por abordagem, né? Elas são abordagens que, assim, se elas não se inviabilizam, né? Se elas não se excluem, né, de maneira definitiva, com certeza seria muito difícil de adotá-las em conjunto, tá? A gente sempre tenta se evitar ser absoluta, porque informática tudo dá para fazer, né? Vocês já perceberam, tudo dá para fazer em tecnologia, informática, né? Então, sim, você pode fazer um estudo, uma proposição juntando essas técnicas e tal, mas é uma coisa que na sua origem, na sua essência, não tem lá muito fundamento, já que são objetivos quase que antagônicos, né? Então, existe ainda até hoje, é uma forma bastante eficaz de se trabalhar, e normalmente nesse tipo de abordagem, onde a gente tem aqueles planejamentos mais tradicionais, baseados em cronograma, né, o WBS, né, que vocês devem ter estudado, né, o Work Breakdown Structure, ou
EAP, né, Estrutura Analítica do Projeto, onde você planeja cada uma das suas atividades, e você prevê ali no finalzinho de cada entrega uma etapa de teste, validação e correção de bugs, tá? Então, faço todas as minhas atividades, no finalzinho aqui tem o meu teste para poder validar o que eu implementei, tá? Essa é a ideia do ciclo de vida clássico, né? Uma abordagem aí bastante efetiva e muito usada dentro do desenvolvimento e por muitos anos aí tida como a principal ou a mais relevante, tá? Mas, né, o mundo evolui, coisas novas aparecem, né? Aqui tem só um resumão, tá, de coisas que eu já falei para vocês, tá? Vou pular aqui o slide, só dar uns 3 segundos para vocês darem uma lidinha, tá? Mas fica aí também no vídeo como histórico. Porém, são coisas que a gente já comentou aqui. Não vou ficar muito tempo para a gente também conseguir terminar a nossa aula no horário, né? Senão... Muito bem. Depois de se falar do ciclo de desenvolvimento em cascata, a gente consegue falar da prototipação. Prototipação é bem legal, porque é o tipo de abordagem e o seu auge, né? No auge da web, né? Então, anos 90, pô, era legal, se falava-se muito de prototipação. Ficou aí meio caidinho, né? Nos anos 2000 não se falava muito, né? 2010. De uns 5 anos para cá, o pessoal parece que redescobriu a ideia de prototipar, com a abordagem de se trabalhar de maneira de entregar resultados mais rápidos, né? Com novas tecnologias, o grande uso da internet, a capilaridade do acesso de tecnologia a uma porção de pessoas, né? E esse conceito de se criar produtos mínimos viáveis, né? Então a ideia de prototipação voltou com tudo, com força, né? E tá, agora o pessoal gostou de falar de novo de prototipação, né? Mas também é uma técnica que já tem aí seus longos anos também, já bem consolidada no mercado, né? E que tem uma perspectiva um pouco diferente quando a gente fala em desenvolvimento. Por quê? Né? A ideia da prototipação, né, é criar um modelo, né, ou uma abstração do software, do produto. Ele não é necessariamente o produto que está sendo criado. Então, em não sendo um produto, ele pode ser que não tenha todas as funcionalidades do produto original, né? Ele é uma versão do produto original, né? Ele é uma versão que implementa algum aspecto do produto original e simula outros, né? Ele é uma versão resumida do produto original, mas ele não é o produto original, né? Ele é um protótipo, né? Ele apenas é um modelo do que seria aquele produto original, tá? Então, ele não tem, por exemplo, toda aquela robustez que existe ali no ciclo de desenvolvimento de cascata, com todas aquelas etapas de arquitetura, construção, porque a própria construção, às vezes, ela é mínima, só para poder simular o comportamento do produto, tá? E aí, gente, o teste dentro desse contexto, ele vai ficar bastante restrito à questão do usuário e da validação com o usuário. Lembra a questão da usabilidade e interface? Ela faz muito mais sentido aqui do que se testar caixa branca ou estrutura interna. Por quê? Se ele é só um modelo, se ele simula um software real, não vai ter caixa branca para você testar lá dentro, não tem um software lá dentro, né? É uma interface que simula cliques do usuário, né? Ele te passa a impressão de que ele recebeu os dados que você digitou, gravou num banco e emitiu um relatório. No fundo, ele está mostrando informações sempre pré-definidas que estão ali só para o usuário poder entender como que a aplicação vai funcionar, tá? Então, pode ser até em papel, né? Ou um modelo baseado em computador que vai retratar a interação em máquina. Lembra? A gente falou de usabilidade e interação. O foco na prototipação, então, quando a gente fala de qualidade e teste, está na interação, tá? Não adianta querer validar a estrutura interna da prototipação, de forma que capacita o usuário a entender quanto a interação ocorrerá. Então, foco no usuário, interação com o usuário. Qualidade do ponto de vista do usuário, da interação com o usuário, tá? Então, se eu estiver dentro de um projeto, validando um produto mínimo, né, fazendo validação com o cliente, com usuários, trazendo pessoas para poder testar o meu produto, não vai fazer muito sentido. Gente, olha o nível de detalhe da coisa. Não vai fazer muito sentido testar, por exemplo, performance. Isso daí, gente, são coisas para a gente que vai estudando, né,
que é o nosso caso. Estamos aqui hoje, né? Segunda-feira, frio, podia estar dormindo, né? Mas não, estamos aqui estudando qualidade de software. Por quê? Né? Algumas pessoas, por não terem o conhecimento, né? Vamos fazer uma prototipação tal, não sei o quê, vamos, né? A gente já consegue validar performance, desempenho. Gente, como que eu vou validar performance e desempenho de uma aplicação que não existe, né? Que não tem software ali dentro, né? Não dá para testar, né? Ah, mas ele simula. Sim, ele simula, né? Então, eu não vou avaliar uma performance de uma simulação, né? O que me interessa é a performance da situação real, né? O teste de estresse, lembra o teste de estresse que a gente comentou lá atrás? Né? Pega a carga, vai testando a carga e chega no limite. Deixa estourar esse limite, passa ele e vê aonde quebra a aplicação, aonde que ela falha, né? Faz sentido você fazer isso em cima de uma aplicação que tem uma estrutura, que vai falhar, que vai quebrar e que você precisa melhorar nesse ponto onde ela quebra. Se é o banco de dados que para de responder, eu vou precisar de um banco de dados mais robusto, né? Se é a quantidade de memória disponível para a aplicação, talvez eu precise trocar de servidor, né? Então, testes específicos para coisas específicas, mas de um software que existe. Se é um protótipo, como é que eu vou validar a performance? Como é que eu vou validar a carga? Como é que eu vou validar estresse? Não vai quebrar em lugar nenhum, é um protótipo, né? Ao mesmo que quebre o protótipo, né? De que me adianta, né? Saber que o protótipo quebra naquele ponto, que o protótipo está construído em cima de uma ferramenta que é para simulação, né? Não é a ferramenta real. Então, nesse ponto, gente, faz bastante sentido aquilo que eu falei para vocês antes de começar a aula. Vamos considerar as possibilidades de teste e de qualidade, considerando sempre o processo que a gente está inserido, né? Se eu estou inserido num processo de prototipação, né? A verdade é que você vai ter que cortar uma porção de tipos de teste disponíveis e vai focar na questão da interação, e da usabilidade. É o que resta para a gente de mais relevante, tá? E aí, de novo, né? Ah, mas eu quero fazer. Tá bom, tudo informática é possível, né? Mas é importante aí todos os envolvidos estarem cientes dos riscos e dos resultados, né? Não adianta esperar, né? Avaliar o estresse de um protótipo imaginando que o produto final vai se comportar do mesmo jeito. O produto final vai rodar em outra plataforma, com outras classes, né? Ou com mais classes até. Posso manter algumas, né? Mas com mais classes, né? Outra estrutura, outro banco de dados. E o contrário também, né, pessoal? Às vezes, o pessoal usa um protótipo para poder dimensionar recurso e descobre que precisa de um banco de dados super robusto, né, que trabalha com sistema de hack, que eu não vou citar a marca, né, mas é muito caro, né? E depois, com o passar do tempo, ter a aplicação rodando, uma base mais estável, e já o sistema é efetivo para se testar, percebe que não precisava de tudo aquilo. Né? Um banco de dados um pouquinho com menos possibilidades, até um banco de dados open source garantiria e traria o mesmo resultado. Tá? Então, cuidado, às vezes, né? A gente tem que ter esse cuidado, né? Não é uma receita de bolo, né? Gostaríamos que fosse, mas é aí que está o nosso trabalho também, né? É assim que a gente ganha a vida. Né? Se fosse uma receita de bolo, não ia precisar de profissionais, né? Mas não é uma receita de bolo, mas são elementos de alerta, né? Elementos de alerta, né? Validar performance de protótipos, isso é clássico, tá? E muitas vezes a demanda chega de cima para baixo e ela chega já desse jeitão, assim, formatado, o diretor já pediu, quer desse jeito, né? Tá bom, legal o que ele quer, né? Mas sim, vamos apresentar aí os prós e contras, né? Mostrar onde que isso pode não ser efetivo no final, né? Lógico, né? Decisão de quem está acima, mas também é nosso papel aí apontar possibilidades e caminhos, né? Tentando melhorar. Muito bem, e aí fechando aqui a prototipação, tá? Um programa existente que executa parte ou toda a função desejada, mas que tem características que vão ser melhoradas em um novo esforço de desenvolvimento. Seu protótipo pode ser um pedacinho do software, né? Eu sei. Ele até é software, tá? Meu protótipo até ele é um software, mas ele é um pedacinho, uma parte, uma simulação. A arquitetura não está construída, ela vai ser expandida, tá? Vai ser melhorada, eu vou melhorar a performance da aplicação, linguagem, tudo, tá? Mas, né, mesmo sendo um programa, né? Não esquece, gente, é um protótipo, tá? Se é um protótipo, trate como um protótipo, né? Vá nos limites do que o protótipo te permite. Foca na questão onde ele é bom, para trabalhar a questão da interação, tá?
e validar até uma ou outra funcionalidade. Mais do que isso, gente, olhar para a estrutura, a arquitetura, a caixa branca, pode ser muito infrutífero, assim, tá? Trazer pouco resultado e trabalho. E aí a parte triste, né? O trabalho vai ser o mesmo se fosse uma aplicação real, né? O ruim é que vai te trazer pouco resultado, tá? Então, né, tem problemas aí em relação à prototipação, tá? Não é muito nosso foco aqui discutir os problemas dos processos, tá? Mas a questão do teste, tá? Mas, assim, em relação a teste, validação, o protótipo ele pode servir até como o primeiro sistema, mas o problema é que, assim, às vezes o seu cliente não está entendendo que esse protótipo não é a versão final de trabalho, de software. E se demandar coisas como essa, né? Você validar, por exemplo, estresse, performance, carga, né? E aí te colocar numa situação um pouco complicada, tá? O desenvolvedor pode utilizar algoritmos ou linguagens que não são próprios ou os melhores para aquela plataforma, e depois, por exemplo, né, o seu protótipo é construído em cima de código-fonte, em cima de aplicação mesmo, depois, eventualmente, ser descartado, porque aquele framework não é bom, ele não é performático, ele era bom para fazer um protótipo, mas para fazer a versão final do sistema, ele não é muito bom, não. Ele gera, sei lá, sistemas com uma performance um pouquinho abaixo do desejado, tá? E aí a gente pode, eventualmente, trocar até de plataforma. Então, assim, como qualquer metodologia, como movimento, né, vai ter seus prós e contras, né? Se tiver a sua alçada, também decidir o processo, legal, faz o filtro, tá? Não vou discutir muito essa questão para não sobrepor demais com o conteúdo da outra disciplina, eu quero falar mais a parte de teste mesmo, tá? Então, processo de desenvolvimento é assim, tá? Tem prós e contras e tem que ver o que funciona melhor para você. Não para você, pessoa física, né? Você profissional, enquanto alguém que articula aqui, enquanto pessoa física, a gente tem os nossos gostos também, né? Tem a plataforma que você gosta mais, tem a linguagem que você acha mais interessante, tem a técnica que você acha mais bacana de fazer, né? Então, enquanto profissional, a gente tem as nossas afinidades, né? Quer dizer, desculpa, enquanto pessoa física, né? Né? Sim, profissional, pessoa física. Mas quando você está no mercado, né? Muitas vezes você faz aquilo que precisa ser feito, né? Então, puxa, conheço 2, 3 plataformas, tá? Mas né, o pessoal quer, né? Aqui é aquela que eu menos gosto de trabalhar, mas tudo bem, né? O que é necessário dentro daquele grupo, daquela empresa, é aquele. Então a gente usa o que precisa usar. E isso é importante porque, em alguns casos, a decisão do processo de desenvolvimento e do processo de teste não está nas nossas mãos. Em alguns casos estão, em alguns outros não estão. Quando estão, a gente faz o filtro, aponta e tal. Né? Quando não estão, a gente entra no projeto, né? Cede a nossa mão de obra, faz a nossa análise, apresenta o que precisa ser apresentado, põe ali os prós e contras, mas né, em muitos casos já está definido, já está acertado, né? E é para trabalhar dentro daquele contexto, tá bom? É importante ser bem realista dentro desse do cenário do mercado de trabalho, tá? Porque no mundo da teoria, tudo é perfeito, né? Na prática, alguns senãos existem, tá? Isso não significa que as teorias não são válidas, mas só que uma teoria, às vezes, abarca mais de um conjunto de práticas, né? Tá, mas não vamos entrar muito nessa questão, ou vamos entrar só depois, porque agora eu quero falar de uma outra abordagem, que é o modelo espiral, né? Então, se você, de uma maneira didática, falando aqui para vocês, tá? Juntar características do ciclo de desenvolvimento clássico, que é aquele que é sequencial e tal, e a ideia de se prototipar, que é a ideia de você ficar testando a interação e a usabilidade com o seu cliente, com o seu usuário, com o seu um responsável ali, tá? Dentro desse contexto, a gente cria um ciclo, né, baseado numa abordagem que vocês já devem ter visto, né, que é aquela abordagem de fazer, né, planejar, fazer, verificar, né, aí planeja de novo, faz de novo, verifica outra vez e fica nesse ciclo contínuo, né, de planejar, né, verificar, produzir e aí validar, né, planeja, né, avalia, constrói, verifica, e a gente fica nesse ciclo contínuo aqui de desenvolvimento. Então, a gente se repete em cada uma das fases, né, que existem dentro do desenvolvimento, por exemplo, aquelas do ciclo de desenvolvimento em cascata,
Então, em algum momento eu faço a especificação, depois codifico e tal, e valido, né? O que é importante para a gente saber e pensar aqui em contar testes? Se eu estou me repetindo, né, no ciclo de desenvolvimento, significa que eu estou repetindo também as etapas de teste, não é mesmo? Porque se eu estou repetindo a etapa de engenharia, engenharia enquanto construção, né, enquanto modelagem, arquitetura, construção, né, e aí eu estou repetindo ali toda a parte de minha validação de bugs, né, teste de sistema, se existirem, né, e estou depois disso executando uma aceitação com o usuário e estou validando também a sua interface e usabilidade. E aí, terminou aí? Não, não terminou. Faço de novo, né, passo por mais uma etapa de planejar, né, projetar, implementar e validar, né? Então, cada vez que eu passo por aqui, eu vou fazer aqueles meus testes, por exemplo, de unidade, né, funcionais, de integração, e depois vou fazer meus testes de usabilidade, de interação, e aí apresento, vou de novo, faço meus testes de unidade, de interação, de sistema, aí depois faço de interação, de interface. Então, eu estou frequentemente repetindo, ou me repetindo, nas etapas de teste, né? Vocês começam a perceber como faz mais sentido começar a trabalhar aqui com coisas automatizadas do que fazia, por exemplo, quando a gente trabalhou com desenvolvimento em cascata, ou quando se trabalha com desenvolvimento em cascata. Por quê? Se o ciclo de desenvolvimento é sequencial e único, né, uma batelada só. Então, comecei aqui, terminei aqui. Passei por todas as fases, todas as etapas, né? Talvez não haja uma grande necessidade de se testar de maneira automatizada essa aplicação, porque eu não sei se eu vou precisar reexecutar esse teste. Agora, se você tem uma certeza, quando você trabalha nesse tipo de desenvolvimento, onde você fica iterando, né? Iterando no sentido de repetir mesmo, né? Não sem um N mesmo, de iteração, tá? De iterar, repetir. Mas se eu estou iterando em cima desse fluxo, estou me repetindo em cima desse fluxo, gente, teste que você fez, né, há grande chance que você repita ele na semana que vem. E que você repita ele de novo, que você repita ele de novo, né? Por exemplo, através dos testes de regressão que a gente comentou semana passada, né? Então, a abordagem de validação, de garantia de qualidade, né, e de testes, então, uma abordagem repetitiva como essa, ela acaba sendo mais voltada para a questão da automação, né? Porque você frequentemente passa, né, pelos mesmos processos, e aí a gente quer, de alguma maneira, otimizar e diminuir o máximo de retrabalho que a gente pode diminuir, tá bom? Então, dentro dessa abordagem de desenvolvimento em espiral, o nosso teste entra também numa espiral e começa a se repetir também, né? Quando você faz, por exemplo, uma aceitação com o seu usuário, né, num ciclo repetitivo, essa aceitação pode gerar alguma espécie de retrabalho. E você pode voltar, pode ser necessário que você repita essa aceitação mais adiante também, tá? Então, percebe como a gente fica revisitando a disciplina de teste a cada um dos ciclos, tá? Isso é bastante importante para a gente, né? Porque se no ciclo de desenvolvimento sequencial cascata, a nossa garantia de qualidade ficava muito voltada para aspectos pontuais e bastante focada para a etapa final do desenvolvimento, né? Na prototipação, a gente focava muito na questão da interação. Aqui, a gente não está só focando bastante na questão da interação, como a gente está se repetindo na questão da interação e se repetindo na questão de dar uma importância para o teste. Porque se você pega aquela reta, imagina que esse ciclo de desenvolvimento é uma linha contínua com início e fim. Você curva ela e fica se repetindo. Então, aquele teste que acontecer aqui só no final, ele está acontecendo sempre nessa pontinha. Então, ele vai acontecer de novo, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. E vai, enquanto durar o seu ciclo de desenvolvimento. Tá? Então, muda a abordagem, porque a gente se repete muito dentro da disciplina de teste. Tá? Então, isso puxa, gente, é primordial para a gente, porque muda a abordagem toda. Né? Então, você deixa de parar de pensar no teste como uma coisa pontual para começar a pensar no teste numa coisa repetitiva, tá? Eu vou complicar um pouco mais, mas eu complico e aí a gente finaliza, tá bom? Porque não é ideia, não é ficar aqui complicando, tá? Mas não tinha como falar disso sem
comentar um pouquinho aqui dos nossos métodos ágeis, falar um pouquinho de agilidade, né, e abordagem ágil, tá? Assim, como eu falei para vocês, não tem essa questão de linha do tempo, né, formalmente na teoria, onde você coloca que, olha, a indústria de desenvolvimento foi amadurecendo até chegar chegar no ciclo de desenvolvimento ciclo de desenvolvimento ágil, tá? Ou a indústria de desenvolvimento saiu de um ciclo de desenvolvimento tradicional e foi evoluindo, né, até chegar no ciclo de desenvolvimento ágil. Porque, no fundo, as teorias elas existiram durante algumas décadas de maneira contemporânea, tá? O que mudou é a abordagem com que o mercado trabalha as suas ferramentas, os seus profissionais e os seus processos, tá? Isso sim, tá? Então, levou um tempo para o mercado poder se posicionar dentro de que eu gosto de colocar aqui como uma linha, né? Uma linha que de processos, onde, de um lado, tá? Numa extremidade mais esquerda, você tem uma abordagem tradicional de desenvolvimento, uma abordagem mais à direita, você tem uma abordagem ágil de desenvolvimento. Essa linha aqui não é uma linha temporal, mas é um posicional, né, no sentido de, olha, a minha organização ela pode estar um foco um pouco mais tradicional, um pouco mais à esquerda, ou um pouco mais para cá, um pouco mais à direita, tá? Isso varia muito, tá, gente? Porque pode ser que a sua organização tenha um perfil, né? No slide, tá? Mas pode ser que isso varie de um projeto para projeto, né? De equipe para equipe. Dentro de uma mesma empresa tem equipes que são mais ágeis e outras mais tradicionais, né? Isso é muito comum e é muito recorrente em grandes empresas, tá? Diria que, assim, as maiores, vocês vão encontrar, dentro da mesma empresa, grupos que estão um pouquinho mais à esquerda, na abordagem mais tradicional, grupos que estão um pouquinho mais à direita, né? Então, um é melhor que o outro? Gente, isso não existe, tá? Isso é uma falácia do mercado de desenvolvimento, tá? Porque, no fundo, a abordagem é aquela que melhor atende à necessidade que você está trabalhando, tá? Por exemplo, tem equipes que conseguem trabalhar, dependendo do projeto, dependendo do cliente, de uma maneira mais à direita, mais à esquerda, né? Tem profissionais que não se sentem à vontade, né, se trabalhar da maneira mais tradicional, né? E outros não se sentem à vontade de trabalhar da maneira mais ágil, né? Varia muito, tá? Mas a grande questão é que depende da natureza, depende muito da natureza do projeto, depende muito do que se espera daquele projeto, tá? Os estudos que tem, assim, que comparam metodologias, normalmente os bons estudos levam em consideração a questão do contexto, né? Então, olha, dentro desse contexto, para esse segmento de indústria, né, para essa abordagem, utilizando esse tipo de tecnologia, com essa forma de se trabalhar, de gerir custos, de processo, normalmente funciona melhor isso, né, estar, né, mais para cá, mais para lá, tá? Então, normalmente, estudos bons, eles levam em consideração o contexto, e aí se por uma questão óbvia, tá? De novo, não tem uma única solução que atende todo mundo, tá? A gente queria que fosse assim, mas se fosse assim, a gente já teria até hoje todo mundo absolutamente, seria inquestionável, né, a abordagem de um lado ou de outro. Quando, na prática, a gente percebe que não é, né, é muito comum você ver abordagens mistas, né, usando práticas de uma metodologia e de outra. O ruim, aí aqui, gente, estou fugindo um pouco do meu tópico, que é a qualidade, tá, mas eu preciso falar isso porque não tem como falar da qualidade nesse contexto se não falar do contexto, né. O que eu entendo que é negativo é quando tem, assim, um profundo desconhecimento das técnicas, seja de uma ou de outra. E aí, por desconhecer, ou não se usa, porque se desconhece, então não vou usar por quê? Porque eu não conheço, né? Esse é um problema, né? E um outro problema que é bastante crítico também, derivado desse, que é o desconhecimento, por desconhecer, eu decido me posicionar mais ou menos ali no meio e tal, pegando só o que a gente tem de pior para o meu caso em cada uma das abordagens, tá? Então tem coisas que funcionam melhor e pior para alguns contextos. E aí, por desconhecimento, você vê as pessoas usando o pior que tem de cada um dos dois para o seu contexto, e aí fala, tá vendo? Não funciona, né? Sim, se usar errado, não funciona mesmo. Aí, usando errado, pouca coisa funciona. São poucas coisas que conseguem funcionar usando errado, tá? Existem, mas não é usual, né? Em tecnologia
né? O ideal é você usar a abordagem correta para o contexto correto, tá? Então, dentro dessa nossa linha aqui, nessa nossa linha dos ciclos... Desculpa. Dentro dessa linha dos... Há muito tempo falando... Peraí, pessoal, só um minutinho. Muito bem. É só para poder tossir aqui em paz. Dentro dessa abordagem, dentro dessa perspectiva, né, uma abordagem mais tradicional, a gente tem aquele ciclo de desenvolvimento lá, o cascata, espiral, prototipação que a gente estudou, e na abordagem ágil a gente tem lá o Scrum, né, o XP, o SAFe, e outras abordagens ágeis. Aí o TDD está nessa linha aqui também, está do lado direito, tudo bem? E aí, né, entenda que a organização, a equipe, o projeto pode estar, né, aqui, mas um tantinho para cá, usando algumas técnicas. Ou pode estar aqui, mas não é muito purista, né? Tem um cronograma, por exemplo, ali dentro do Scrum, tá, gente? Eu gosto de fazer essa provocação só porque eu sei que ela mexe com quem já teve essa vivência no mercado, né? Por definição, aí só uma provocação, só vou deixar no ar, né, a provocação, que, por definição, você trabalha com métodos ágeis como o Scrum, com planejamento adaptativo. Então, você vai adaptando o planejamento a cada uma das semanas. Nem desse contexto, o cronograma é um negócio meio inútil, né? Mas várias empresas gostam, né? Tem um apego pelo cronograma, que é uma herança de uma abordagem mais tradicional, né? E acabam, né, utilizando métodos ágeis e puxando um pouquinho para cá, tá? Nada contra, de novo, é aquilo que funciona para a organização. E é só uma provocação mesmo, tá? Que não tem nenhum fundamento teórico ou científico, é só uma provocação que eu gosto de fazer. Agora, a questão de agilidade, gente, é assim, não estou falando em fazer rápido, então não estou falando em não testar, não estou falando em não garantir a qualidade. Lembra que eu falei para vocês do tripé, né, do tripé do projeto? Você tem um conjunto de 3 elementos, que é o tempo, custo e escopo, né, e você mexe numa dessas variáveis, influenciando as demais. Então, se eu pedir para vocês entregarem o projeto de teste antes do prazo, né, vocês vão... Não, se eu pedir para vocês entregarem antes, vocês vão me pedir para entregar menos ou para trazer mais gente para o grupo, né? Se eu falar para vocês que vocês têm que entregar mais coisa no projeto de teste, vocês vão dizer para mim que vocês precisam de mais tempo, por exemplo, tá? Então, não tem como mexer numa dessas variáveis sem afetar as demais. E aí, o lado negativo da questão é que você consegue fazer isso se você começar a ter problemas de qualidade, né? Então, vou ser bem explícito no exemplo, tá, gente? Se você falar para mim, não para qualquer um, né? Dá para fazer mais rápido com o mesmo projeto, tá? Não vai diminuir o projeto, é o mesmo. Só que eu quero que você faça mais rápido. E eu não quero que você aumente o custo, né? Cara, partindo do pressuposto de que o planejamento era o planejamento mínimo, que eu não tinha muita gordura nesse projeto, que eu estava ali trabalhando, né, dentro do planejamento bem preciso, a única maneira de eu fazer isso é começar a deixar de me atentar para a qualidade, né? Começar a fazer mais rápido, começar a fazer sem garantir o que eu estou fazendo, começar a fazer sem testar, né? E aí sim, né? Claro, eu consegui fazer mais em menos tempo, né? Só que a ideia é que a qualidade seja alguma coisa que não seja negociável assim, né? Seja acordada de início, seja estabelecida como um requisito, e a gente persiga esse volume, esse montante de qualidade até o final do projeto, tá? Dito isto, e quebrando paradigmas, pessoal, não caia na armadilha de trabalhar numa equipe ágil e falar assim, não, sabe o que é? Aqui a gente não testa, olha o absurdo, tá, gente? Mas vai por mim. Causas da vida real, tá? Aqui a gente não testa porque a gente usa métodos ágeis e a gente faz rápido, né? Então a gente não testa. Assim, isso normalmente tem outro nome e se chama fazer mal feito, né? Não é agilidade, né? Não tem muito a ver com agilidade. Fazer mal feito mesmo, tá? E aí, uma desculpa para fazer mal feito é essa, né? Como pode ter outras, e aí a gente pode usar qualquer justificativa também. Mas, por quê?
quando a gente fala em agilidade, a gente não está falando em fazer rápido, né? Rapidez é você chegar do ponto A ao ponto B. O jeito mais rápido de chegar do ponto A ao ponto B é uma linha reta, né? A agilidade, muitas vezes, é um processo cheio de idas e vindas e adaptações. Adaptações é a palavra-chave da agilidade, e não velocidade, tá? Não rapidez, tá? Existe um aspecto que é derivado de agilidade, que é a ideia de adaptação, né? Que é você conseguir ter um feedback mais constante, né? Ou no menor tempo, né? Justamente porque você trabalha orientado à adaptação. Mas se fosse para escolher uma palavra para representar agilidade, eu não escolheria velocidade, eu escolheria adaptação, tá? Porque a ideia de velocidade traz um monte de consequências negativas, principalmente na etapa de teste de qualidade, tá? Infelizmente, muitos colegas usam como pretexto de se trabalhar com métodos ágeis, não pensar projeto de arquitetura, não trabalhar a qualidade de software, não se documentar nada, e na verdade, gente, isso não está escrito em lugar nenhum, né? O que existe é um mau entendimento do conceito, e aí, voltando um pouco aqui na abordagem original, né? Bom, primeiro, só uma definição, né? Já que estamos falando aqui de definições, então, ser ágil significa gerar entregas contínuas, incrementais, frequentes de valor para o cliente, focando em equipes auto-organizadas. Essa é a nossa definição original, tá? Ser assertivo, né, ter uma precisão, né, não significa... assertividade não significa estar sempre correto, tá, gente? Significa ter alguma precisão ali, tá? Então, ter alguma precisão nas entregas, né, ter uma frequência de entrega e responder rápido à mudança, né? Isso sim. A resposta, né, rápida à mudança, né, ou feedback constante, frequente, né, isso daqui talvez seja uma coisa que seja na origem relacionada à velocidade, mas não é na velocidade de trabalhar, não, tá? A gente não programa mais rápido quando a gente trabalha com o método ágil. Então, aqui eu uso um tempinho maior para falar disso, porque a gente não pode deixar a qualidade sofrer, a qualidade se perder ou se esvair dentro do processo de desenvolvimento com o pretexto de estar trabalhando com o método ágil, tá? Não, testa depois, porque aqui é ágil, aqui a gente entrega primeiro e testa quando der. Não. De novo, isso aí não é ágil. Fica só fazer sem testar ou sem validar a qualidade. Tá? Então, é muito importante a gente se atentar a isso, né, para não fazermos coro a essa corrente que tem tomado, infelizmente, tem tomado corpo aí na indústria de desenvolvimento. Tá? E aí, então, vamos falar de abordagem, né? E por que eu falo com tanta propriedade para vocês? E sim, não tirei isso da minha cabeça, tá, gente? Inventei isso, né, para poder falar isso para vocês. Mas por que essa abordagem, né, de agilidade como resposta rápida? Quando a gente olha ali para os conceitos, a origem, né, de se trabalhar com agilidade, a gente está falando de alguns aspectos que são mais importantes que os outros, né? Então, a gente não está falando de eliminar outros aspectos, né? Por exemplo, né? Eu estou falando aqui, né, em deixar a comunicação clara e fácil entre as pessoas e eliminar aquela barreira de nós e eles, tá? Isso não significa que não tem alguém no papel de cliente e alguém no papel de fornecedor, tá? Não é isso que está escrito lá no Manifesto Ágil. Não significa, olha, agora somos... Né, acabou o papel, né, não existe mais o papel de... Não, as relações comerciais não estão implícitas, não estão assim, explícitas aqui no método ágil. Não está falando, né, de acabar com esse tipo de relação, tá? Não é um conto de fadas, né? Então, por isso que eu falo que há um profundo desconhecimento da indústria quando a gente pensa, né? Então, quando eu falo do software funcionando, que é uma das premissas, e aqui é onde muita gente se confunde, começa a abolir documentação, começa a abolir teste, começa a esquecer da qualidade, porque tem uma premissa de fazer entregas rápidas, né? Na verdade, rápida no sentido de frequentes, né? Quando eu falo entrega rápida, não significa programar mais rápido, não. Significa o seguinte, ao invés de ter um planejamento a longo termo, a longo prazo, né? Um planejamento de 6 meses, então vou testar só lá no 5º mês, né? Eu tenho entregas frequentes, então eu entrego toda semana, por exemplo, né? Só que toda semana, pessoal, essa entrega
ela é operacional, né? Então, eu estou garantindo que tem um produto acabado em cada uma dessas entregas, né? Qual que é o mecanismo, qual que é a disciplina onde a gente garante a aceitação, a validade de um produto? É justamente na qualidade, tá bom? Então, nenhum lugar do Manifesto Ágil ou dos frameworks ágeis está se dizendo assim, acabou a questão da qualidade, não precisa mais. Não, muito pelo contrário, né? Eu vou ter que fazer mais vezes isso, de maneira mais frequente, porque se eu estou entregando mais frequente, eu vou fazer mais testes, fazer mais validações, eu vou ter que garantir mais momentos, tá? E não em menos, né? E aí que vem a dificuldade, né? E eu entendo que a dificuldade é proveniente de uma certa experiência, de alguma vivência, né? Mas é uma falácia acreditar que você está adotando um método que te tira toda essa responsabilidade, porque seria como dizer assim, olha, né, o mercado, a indústria, a academia, as empresas, todo mundo, né, decidiu que agora produtos não precisam ter mais qualidade, né? Não precisam mais ser validados, ou, por exemplo, não precisa ser documentado. Nenhum lugar está escrito que não é para documentar, mas para documentar somente o necessário. Mas, gente, sendo bem honesto, né, a questão de se documentar tudo, como foi há 20 anos que eu falei para vocês, né, a explosão das .coms e aí a contrapartida de, beleza, então agora a questão é um pulso firme, né, auditor e controle em cima de controle, na verdade foi uma resposta de um acontecimento do mercado que não foi, aqui para a gente no Brasil, não foi isso que foi, né, por exemplo, nos Estados Unidos, mas até por se utilizar de muita tecnologia importada e as coisas que acontecem lá se refletem aqui, acabou se refletindo também aqui, né? Essa ideia de extrema padronização, extrema documentação e documentar tudo, até o que não precisava. Isso é um problema, né? E aí sim tem um problema, né? A gente não pode sair fazendo simplesmente por fazer, né? Porque sabendo que ninguém vai usar, ninguém vai ler, não, né? Então, no fundo, documentar o necessário, na verdade, é uma premissa que deveria ser válida para uma porção de coisas, inclusive os métodos mais tradicionais também. Tá? E a gente poderia entrar nessa discussão, mas não faz muito o nosso... não é muito nosso foco aqui discutir os aspectos das metodologias, tá bom? Mas é importante aí pensar, sim, nas distorções que aconteceram ao longo dos anos, tudo bem? Tá? Desenvolver softwares em interações menores, o que implica em validar a qualidade, né, em ciclos mais curtos e mais vezes, né? Ter o cliente mais próximo, então, sim, ele vai ter um processo de validação de interação mais constante, né? Ele está mais perto da equipe, né? Ele interage mais com o produto, ele dá mais feedbacks, ele testa mais, ele usa mais, né? E esses usos, esses testes, acontecem de maneira frequente, então a gente acaba tendo que incorporar, né, mais coisas nos requisitos, à medida que a gente vai fazendo as validações e testes com o usuário, né? Isso é baseado nesse feedback constante, né? Então está constantemente aí validando e realimentando o processo, né? Aí, ali embaixo, só para fechar, né, o plano é flexível, né? Então, o plano a longo prazo, principalmente, é flexível, a gente planeja ciclos curtos, né? E os requisitos vão mudar, assim como vão mudar, podem vir mudar ou não, né? Alguns aspectos de qualidade, né? Quando a gente põe assim, eles vão mudar inevitavelmente, é pelo seguinte, a gente normalmente usa quando a gente precisa de adaptação. Precisa se adaptar, precisa adaptar a necessidade do cliente, para adaptar o produto à necessidade do cliente, para isso a gente precisa ouvir o feedback dele constante. E a gente consegue readaptar o nosso processo e o nosso modelo de trabalho. Tá? Essa é a proposição. Se você não está nesse contexto, talvez você não precise trabalhar com esse tipo de metodologia. Tá? Então, de novo, não é a bala de prata, não é isso que vai resolver qualquer caso. Tá? É mais uma abordagem e mais uma outra forma de se inserir o teste e a qualidade em ciclos contínuos, repetitivos e orientados para software funcionando. Tá? Especificações densas de teste, por exemplo, não fazem muito sentido aqui. Normalmente, quando você trabalha com esse tipo de metodologia, as especificações de testes são tão curtinhas quanto a especificação do sistema. A especificação de sistema que se trabalha normalmente com métodos ágeis
é o que a gente chama de user stories, que são especificações de 3 linhas, né? E aí, nessa especificação, a gente tem a confirmação do que será o teste, que é uma linha descrevendo o que tem que estar no sistema quando o sistema for concluído. Leandro, para que isso? Para que esse exagero? Tem um porquê, aliás, tem alguns porquês, tá? Vou citar 2, né? Primeiro é a questão de documentar só o necessário, e aí realmente a coisa é levada ao extremo, a gente documenta o mínimo possível, tá? O segundo é como você está criando, adotando um processo de desenvolvimento que orienta a criação do seu produto para adaptação. Em outras palavras, a gente está dizendo o seguinte: a especificação que você criou hoje, ela pode ser irrelevante na semana que vem, daqui a 2, 3 semanas, 2, 3 ciclos de desenvolvimento, depende do tamanho do seu ciclo, mas ela pode ser relevante daqui a algum tempo. E aí também vai ser irrelevante a sua especificação de teste, junto com a especificação do sistema também. Sendo assim, não vale a pena fazer uma especificação de sistema muito grande e uma especificação de teste muito grande, né? Uma especificação de teste mais curta, um plano geral, né? Que também não vai ser muito extenso, né? Já que os casos de teste também são resumidos, e muito teste automatizado em cima das implementações. Muito teste, porque a gente está naquele contexto de interatividade que a gente falou, que existia já no ciclo de desenvolvimento em espiral. Tá? Então, métodos ágeis, especificações de testes curtas, testes automatizados e repetitivos. Tá bom? É o tipo de contexto que a gente vai trabalhar. Então, não adianta chegar numa equipe ágil, se você se separar com ela, né? Chegar lá e falar assim: ei, pessoal, vamos fazer nossas especificações de caso de teste, né? Vamos montar, que o pessoal vai olhar torto para você, porque não é a forma com que se trabalha, né? Documenta-se o mínimo possível, né? Até porque a gente não tem certeza se as especificações vão ficar lá na frente. Isso falando de uma equipe ágil raiz, né? É aquela equipe que importou só o nome, né? E adota todas as práticas de outras metodologias, tá? Não vejo muito fundamento nisso. Eu entendo, né? Entendo, colegas que trabalham assim, todo mundo precisa trabalhar, né, e ganhar dinheiro de alguma forma, mas a gente sabe que tem empresas que falam, eu uso o método tal, framework X, né, aqui é tudo XP com Scrum e tal. Aí você vai ver no dia a dia, tem uma prática, a única prática que o pessoal faz é fazer a reunião em pé todo dia, né, o resto, né, adaptação com o cliente, ouvir o cliente, também não, adaptar o produto, remodelar a especificação. Então, as principais técnicas não está usando só a mais complicada aí, que é fazer todo mundo ficar 15 minutos em pé, né, para quem tem dor nas costas, né, dor nas pernas, tá? Então, assim, na hora de pensar o nosso teste, sempre se situar em que contexto que a gente está inserido, porque vai influenciar muito o tipo de coisa que dá para propor, tá? O tipo de validação que dá para validar, é o Scrum-Terfall, exatamente. O Otávio já matou aí no chat. Beleza, galera? Então é isso, né? Com isso encerramos aqui, né? Eu queria fazer, né, alguma atividade assim com vocês em cima disso, mas como a gente está pegando projetos prontos para testar, né? E aí, assim, ficaria esquisito a gente, né, a gente pensar em processo de desenvolvimento. Mas não poderia deixar de falar porque, né, quando a gente está aí num projeto de customização, adaptação, implementação, a gente vai passar por alguns ciclos desses daqui, e é legal a gente se situar. Só, de novo, foi um prazer. Deixa eu só confirmar aqui, ó, eu vou falar alguns nomes. De novo aqui, tá? Sempre contextualizando, tá? A ferramenta que às vezes ela não me ela me trai, tá? Ela diz, as pessoas estão presentes, ela fala que está ausente, tá? Então, só para não deixar passar, boa parte aqui, a ferramenta já me diz que está presente, mas tem 5 colegas que a ferramenta não identificou, só manda um alô lá no chat, que aí beleza, tá? Já dá para saber. A Amabile, o Eduardo Lopes, o Eric Tabuchi, o Gabriel Moraes e o Jonathan Santos, tá bom? Beleza, Eduardo Lopes já mandou ali. Né? Então, eu sou a Amabile, o Eric Tabuchi, o Gabriel Moraes e o Jonathan Santos. Jonathan Santos, beleza? Também, tá bom? Então é isso, gente. Gabriel Moraes também, legal. Né? Então, acho que só a Amabile e o Eric Tabuchi. Pessoal, então é isso. Um prazer, tá? Semana que vem a gente volta para poder fechar o nosso projeto.
Tenham todos bom descanso, boa semana, e aí até semana que vem, até segunda-feira. Tchau, tchau. Obrigado, hein, pessoal. Boa noite, Lisandra. Bom descanso. Para a minha gravação.